Nós vamos trabalhar hoje com projeções e fusos horários. Então, o grande lance aqui é que a gente tem que dividir hora solar de hora diferenciar, na verdade, né? Hora solar de hora legal, tá? E um detalhe muito importante, gente. Esse legal aí vem de legalidade, tá? Não é legal de gente boa, não. Né? Não é legal que é o oposto, por exemplo, da Lumena do BBB, não. A gente tem que diferenciar isso aqui, ó, que é o seguinte. A hora solar, ou também chamado de hora legal, hora solar ou hora real, que aí é importante, deixa eu colocar isso na tela para vocês aqui, olha. Hora solar, que também pode ser chamada de hora real. E por que é a hora real? Vamos imaginar um exemplo muito tranquilo aqui, tá? Já utilizando o Rio Grande, o Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul você tem cidades interessantes. Uma cidade bem bacana, por exemplo, às margens do rio Mampituba, na divisa com Santa Catarina, que é a cidade de Torres. Uma região muito interessante porque são falésias basálticas, belíssimas falésias basálticas na cidade de Torres. Porém, se você for lá na região do Rio Grande do Sul, de São João das Missões, se você for lá na região que produz arroz às margens do rio Uruguai, tá? Que nós já estamos falando o extremo oposto do estado do Rio Grande do Sul, região de São Borja, onde nasceu o nosso querido Getúlio Vargas, e essa diferença entre Torres e São Borja, que eu vou até colocar no mapinha para vocês aqui, só para vocês identificarem. Olha só, pensando aqui num mapinha bem jocoso, bem lero-lero aqui do Rio Grande, tá? Nós temos o seguinte, vamos imaginar que eu tenho duas cidades. A cidade de Torres está aqui, Torres, no litoral setentrional do estado, e aqui nós temos a cidade de São Borja. São Borja. Aí eu te pergunto, se você tiver um amigo em Torres, nesse exato momento, bater um zap para ele, quantas horas são em Torres? Agora, nesse exato momento, são 13 horas e 6 minutos em Torres. Beleza. E em São Borja, quantas horas são? Evidentemente, 13 horas e 6 minutos também. Então, por quê? Porque a gente está trabalhando não com o fuso horário real, com a hora solar. Nós estamos trabalhando com a hora chamada de hora legal, que é a hora estabelecida pela política. Então, sempre que eu falar de hora legal, a gente está falando de uma estrutura política. Então, isso aqui está conectado com uma decisão, com uma estrutura política. Muito importante ficar claro isso para vocês, tá? E aí, nesse contexto todo, eu pergunto, qual das duas cidades, Torres ou São Borja, vê o nascer do sol primeiro? Qual das duas? Torres ou São Borja? Para identificar isso é muito simples. É só você analisar qual é a cidade mais oriental das duas. Ou seja, qual é a cidade mais a leste das duas. E aí, nesse caso, eu tenho que Torres é a cidade mais oriental em relação a São Borja. Logo, em Torres, nós temos um período adiantado em relação à hora solar, ou hora real. E como que isso é calculado? Eu estou trazendo isso porque tem muita gente que estuda em livro didático, e livro didático, em geral, não traça isso para a gente, tá? Vamos imaginar o seguinte, que a diferença de Torres para São Borja seja de 3 graus, tá? De 3 graus de longitude. Logo, se eu sei, agora vem a conta, por favor, acompanha comigo. Se eu sei que 60 minutos no relógio, aqui ó, 60 minutos é igual a 15 graus,
de longitude, eu sei que x minutos é igual a 1 grau de longitude. Logo, o resultado dessa conta aqui é muito simples. Se eu tenho 1 grau de longitude, eu tenho 4 minutos. E aí vamos colocar aqui, ó, 4 minutos, beleza? Então, pensando aqui nesses 4 minutos, eu teria 12 minutos de distância entre São Borja e Torres. E por isso, a gente pode pensar que a distância solar, a distância real, em termos horários, de São Borja para Torres, seria de 12 minutos. Ou seja, Torres está 12 minutos adiantada, e aí parou, presta atenção. Torres está 12 minutos adiantada quando comparada à cidade de São Borja, tá? Mas que estaria atrasada em relação a Torres. A diferença é, para o fuso horário legal ou o fuso horário político, não existe essa diferenciação, e é importante deixar isso claro, tá? Eu espero que tenha ficado claro que São Borja e Torres têm o mesmo horário, porque o fuso horário é estabelecido politicamente, tá bom?